Boa tarde, obrigada aí pela paciência. Vamos esperar a solicitação dele outra vez. Prontinho, Até a imagem já mudou aqui para mim, ficou melhor. tá. Combinado, agora tá tudo certo. Seu áudio. Meu áudio está desligado. Tá me ouvindo? Ô, Fê, como é que eu ligo meu áudio aqui? Estão ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Nós não estamos te ouvindo. Tá. Vocês conseguem ouvi-lo? Que estranho. Então vamos lá, vou começando aqui. Então, boa tarde mais uma vez. Então, hoje é uma live muito especial. Agora eu acho que a conexão dele. Retornou? Tá me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Não consegue, estranho. Pega o fone de ouvido, Fê. Deixa eu ver se é um... Segundinho. Colocar o fone de ouvido. Minutinho. Ah lá, o áudio de Ah, antes tá agora bom. sim. O problema Você agora tá... foi no fone. Essa tecnologia. Ah, ok, ok. Então vamos tentar dessa forma. Então vamos lá. Então hoje é uma live muito especial. Como o momento exige isso de nós, né? Tenho certeza que o Dr. Luiz queria fazer um lançamento dessa obra tão especial dele, cheio de gente, recebendo abraços calorosos, mas no momento vamos ter que ficar por aqui e vamos emitir essa energia positiva da mesma forma para você, tá bom? Então vamos lá, Dr. Luiz Antônio Loureiro Travaim, isso mesmo? Isso. Ele é vencedor do Prêmio Conciliar Legal, 10ª edição, do Conselho Nacional de Justiça, na categoria Instrutor de Mediação, coautor do projeto vencedor do Prêmio Conciliar Legal, também da 10ª edição, na categoria Tribunais Regionais do Trabalho. Coautor de outros trabalhos, projetos premiados, Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. Diretor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Disputas, do NUPEMEC, JT2, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. É mestre em Resolução de Conflitos e Conciliação e doutorando em Direito Econômico e Empresarial, na Universidade Internacional Ibero-Americana. Então, assim, eu sei que é bem resumido, né? O seu currículo é bem mais extenso. Se quiser falar de outro curso que acha relevante, pode ficar à vontade, faça sua apresentação, esse povo que está aqui para te ouvir. Muito obrigado, Gisete. Você é nota 1000. Você e todo o pessoal que é do curso de mestrado e também do curso de doutorado, que fizemos tudo isso juntos, né? Todo esse desenvolvimento do livro e tudo mais foi muito baseado nos estudos que realizamos em conjunto, que pudemos desenvolver mutuamente todas as informações. É claro que o meu objetivo foi, já desde a realização do mestrado, desenvolver técnicas suficientes e evoluídas que pudessem conduzir a uma gestão estratégica da Justiça do Trabalho. E foi isso que foi feito e é isso que vem sendo realizado. É interessante porque a dissertação de mestrado, ela inclusive foi publicada, né, referente a mecanismo de gestão de
Ou seja, conciliação e mediação são efetivamente ferramentas para uma adequada administração da justiça. E é com essas ferramentas que nós baseamos esse novo livro. Né? Tem outros livros também que envolvem o tema, mas esse livro em especial, o Manual da Conciliação e Mediação Trabalhista, volume 1 e volume 2, ele tende a trazer a toda a tecnicidade do tema, né? Os pontos mais evoluídos nacionalmente e também internacionalmente, e, além disso, propiciar a alunos universitários, alunos que estão formando como conciliadores na grade curricular do CNJ e também na grade curricular do CSJT. Né? Então, buscamos cobrir, dar essa cobertura geral de todos esses temas. Certo. São mais de 5 obras, é isso? Inclusive, sim. Uma ela é escrita em inglês. Sim, sim. Cultura do Cancelamento. A Cultura do Cancelamento foi um livro bastante interessante, porque escrevi com um completo despropósito de atingir algum objetivo extra. E aí ele começou a figurar constantemente entre os best-sellers da Amazon, sempre em 8º, 15º colocado. Hoje ele está em 33º lugar, né, em número de... Inclusive, hoje recebeu de presente, né, a colocação aí que seus livros estão super notados na Amazon, é isso? Foi. Pode falar um pouquinho para nós aí dessa colocação? Foi muito surpreendente, não esperava isso também, né? Aliás, muito raro. Lancei o livro hoje de manhã, hoje pela manhã, e era meio-dia, ele já estava figurando, despontando em várias categorias da Amazon, né? Categorias literárias. E chegou em estava em 6ª colocação na ensino organizacionais, institucionais, né? Que concorre com obras universitárias e tudo mais. Depois foi para 13ª posição na educação e 17ª posição os 2 livros, o volume 1 e o volume 2. Os 2 se tornaram best-seller hoje e, estranhamente, a hora que eu recebi um aviso da Amazon que ele estava em 8ª colocação, o volume 1, e 9ª colocação, o volume 2, na categoria Educação, que é a categoria, uma das mais concorridas. Eu também não esperava isso em tão pouco tempo, porque lançou hoje pela manhã e agora, à tarde, eu recebo uma informação tão satisfatória assim. Realmente é um presente, né? É um presente de Deus, sempre. Sempre. Ainda mais assim, e um mundo que luta tanto hoje pela tecnologia, né? Então, esse resgate do livro impresso, principalmente, eu acho que é muito importante. E nós que somos, vamos dizer assim, da época que estudamos com livro, eu, particularmente, tenho dificuldade de estudar só pelo computador. Eu tenho necessidade de ter o livro impresso, eu tenho necessidade de pesquisas, de marcações. Então, o que você acha disso? Acha que realmente a tecnologia vai ou está voltando um pouquinho? Porque eu sinto que já está voltando. Que não tem como, vamos falar só em livros digitais ainda não. Sim, sim. Essa, entre aspas, né, essa nostalgia que temos com os livros, né? Não sei se as futuras gerações vão se adaptar, até porque todo o ensino está ficando remodelado para os sistemas online, né? Até eu mesmo, num dos projetos que fizemos para o NUPEMEC, que foi esse projeto, inclusive, premiado, era exatamente isso, convertia todo o ensino, buscava, né, converter todo o ensino em um projeto piloto para sistemas online. Né? Ainda não tinha pandemia, não tinha nada. Né? Hoje, tudo bem, é legal, se enquadra perfeitamente, mas na época não tinha nada disso. Né? Então, seria uma ferramenta essencial para o CNJ, por exemplo, poder treinar os seus conciliadores a longa distância. Ninguém precisa ir até Brasília para fazer os cursos. Né? E foi essa a ideia, eles encamparam a ideia está registrada lá.
e está registrado também na prática do Inovare e também está registrado nas práticas do CSJT. Né? Então, é uma prática que muito em breve poderá se tornar o cotidiano. Mas, sim, os livros impressos eu gosto muito também, e é por isso que as duas versões, todos os livros, na verdade, têm impressos, tá? Todos os que eu fiz são impressos. Tem impresso e tem o e-book. Então, vamos agora falar do momento especial de hoje, né? Que é o lançamento oficial do seu livro. Então, vamos falar o título dele, falar aí de como foi que surgiu a ideia, quais as expectativas. Então, agora nós vamos te ouvir em relação à sua mais nova obra. Tá. Olha, eu gosto muito da conciliação e mediação. Quando eu fazia estágio ainda, eu fazia estágio na Justiça Estadual e fazia estágio também na Procuradoria-Geral do Estado, que na época não tinha Defensoria Pública. E isso lá no ano 2000 até 2002, que foi o período do estágio. E naquela época eu ficava exatamente na parte de conciliação na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, que fazia, às vezes, de hoje, da Defensoria Pública. E nessas circunstâncias, eu passava a manhã toda fazendo conciliação. Sempre gostei. Sempre gostei da conciliação, e isso aí está no sangue, não tem como mudar. Né? E daí eu fui estudando, fui trazendo esse estudo, até que fui trabalhar como advogado, também sempre pró-conciliação. Os colegas que me conhecem sabem como que eu trabalho, sempre trabalhei pró-conciliação. E também, por isso que eu digo, é um pouco de perfil, às vezes eu penso, né? O perfil, tanto o Conselho Nacional de Justiça, ele tem lá as análises de perfis para a formação de conciliadores e mediadores, né? Mas veja só, no decorrer do tempo, eu comecei a estudar várias obras, várias, nacionais e internacionais, o que me motivou a fazer o mestrado. Fiz a pós-graduação em conciliação, mediação e arbitragem, né? Já tinha feito pós-graduação em educação, também direito educacional, com ênfase em ensino superior, e nessas circunstâncias, total, foi se modelando, foi se montando toda essa vontade de mergulhar mais fundo no tema conciliação e mediação, né, como parte do grande tema resolução de conflitos. E foi por isso que eu desenvolvi esse livro. Fui fazendo esse e todos os demais, todos eles seguindo a linha de conciliação e mediação, a linha de resolução de conflitos, né? Cultura do cancelamento, por exemplo, parece algo assim, que não tem muito a ver com conflito, mas é o próprio conflito, né? Um próprio conflito que é estrutural e está sendo estruturado mais ainda nas redes sociais, né? O outro livro, Resolução de Disputas Online, por exemplo, já trouxe uma temática bastante futurista, porque veio antes da Justiça 4.0, veio antes da Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, do STF, e lá já trazíamos várias vertentes, inclusive de programas de inteligência artificial, programa de resolução de disputas. Nesse livro também trouxemos elementos de resolução de disputas baseado em inteligência artificial, rede neural artificial e vários sistemas já dando a noção, o caminho do que deve ser feito. Naquele outro livro, Resolução de Disputas Online, um projeto de futuro, que é o nome do livro, ele já traz toda a ideologia de uma resolução de disputas online baseada em um estudo realizado em quase todos os sistemas do mundo, porque a gente estudamos um a um, sistema Modria dos Estados Unidos, a contratação do Canadá, os sistemas da rede judiciária europeia, todos os sistemas. E aí bolamos o que por isso chamamos um projeto futuro, um sistema inovador que pudesse cobrir tudo e não ser um programa adaptado, e ser um programa efetivamente destinado à justiça em geral. Cartórios,
tabelionatos, câmaras privadas e tudo, né? Esse projeto está sendo realizado, tá? Ele está sendo lavrado atualmente e espero que dê certo. Agora, Que com relação legal. a esse livro, eu busquei fazer a cobertura máxima possível sobre o tema, né? Alguns colegas que são da área, que a gente se conhece, né? A gente tem uma turma ali da Conciliação e Mediação Nacional, né? A Risete, por exemplo, é coordenadora da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Tocantins. Então, e é famosíssima, tá? Para quem não sabe, a Risete é inspiração para Obrigada. todos nós. Obrigada. E nesses, tanto que eu falei, nossa, Risete, nossa, poderia lançar meu livro, né? Podia dar uma força, né? Olha o que Nossa, aconteceu. eu fiquei toda honrada com esse convite. Ah, você viu o que aconteceu, né? Foi parar em 8º lugar da indicação. Só está Nossa perdendo, energia tá perdendo positiva, para o Pondé, para o Karnal, para a Constituição Federal. mais que justo. Nossa, super obrigado, Risete. Eu só tenho a agradecer mesmo o teu apoio. Então, aí, com relação à obra, o que eu quis objetivar? É buscar a cobertura de todos os temas possíveis, nacionais e internacionais. Então, quando a gente fala assim, nossa, o Brasil, pô, ele iniciou o sistema de tratamento adequado de conflito, tratamento adequado de conflitos, dando um ensejo à aplicabilidade correta do sistema ou tribunal multiportas, porque o tribunal multiportas são várias portas de acesso à justiça que deve ser adequado o conflito para a melhor porta de acesso à justiça. Pode ser conciliação, mediação, arbitragem, justiça restaurativa, pode ser o próprio julgamento. Mas algumas circunstâncias que me deu bastante vontade de inovar nessa obra foi o fato de que é possível trazer coisas novas para o Brasil. Tudo isso nasceu em 2010, praticamente. Está certo que lá em 1907, 1903, começou os movimentos sindicais, e aí já tinha o Conselho Nacional do Trabalho, que fazia conciliação, já lá em 1932, 1918 ele já fazia, tinha decreto falando de conciliação trabalhista, né? Muito antes da Justiça do Trabalho. Depois veio evoluindo com vários ditames da Justiça do Trabalho com viés paritários, né? E até que virou as juntas de conciliação, e assim foi, né? E virou o que é hoje. Hoje já no PMEC e Sejusc, ou seja, é um grau muito mais avançado da evolução dos métodos de tratamento adequado de conflitos, né? Então, ainda há muito a ser evoluído na medida em que o Brasil começou o movimento pela conciliação e o movimento pelo acesso à justiça. Esses dois movimentos juntos concluem o que vem a ser o sistema multiportas. Tecnicamente seria, ideologicamente é isso. Então, como é tudo muito recente no Brasil, muitos dos assuntos trazidos são internacionais, né? Muitas ideologias de técnicas e tudo a gente busca fora. Como o nosso mestrado, por exemplo, eu pesquisei todos os mestrados do Brasil com relação à resolução de disputas e nenhum era tão bom quanto ao que fizemos. Sinceramente, eu não localizei nenhum outro. Aliás, até a ONU tem um ranking da ONU que elenca como o 6º colocado. Nenhuma nacional brasileira, né? Então, por isso que é bastante interessante. No tema resolução de conflitos, o que tem a ser desenvolvido? Tá? O livro, as duas obras atingiram 900 páginas. Tá? Era mais, certo? A primeira, o volume 1, ele já estava em 700 e tantas páginas. Eu reduzi por razão de custo. Por quê? Senão fica inviável a dinâmica econômica de livro e de vendas de livro. A intenção minha, todo mundo sabe que não é. Eu mesmo imprimo, eu mesmo faço PDF e falo para o pessoal, olha, não tá aqui o PDF. Fui lá, a Amazon me deu de promoção, abriu a venda.
E aí foi vendendo, vendendo, vendendo. A Amazon me concedeu gratuidade para eu poder abrir como gratuito. Isso é raro também. O Kindle, quando a gente inicia ele te dá um prazo que você pode usar. Eu coloquei esse prazo aí e deu no que deu. Mas o seu apoio, sem dúvida, foi magnífico. E em breve vai sair um livro coletivo, tá? Já Vai estou sim. anunciando para todos aqui. Vai Estaremos ser aqui novamente. um livro novo, magnífico, que é Eu vou ter coordenado a pela honra de estar com Risete, você. que a Risete está coordenando também, vai ser magnífico, dos alunos do mestrado, né? É um conjunto que a gente Vamos unir as tá, forças. tá fazendo, E assim, unindo as falando forças. dessa parte aí, né? Até tocando nesse, aproveitando, não tem incentivo, né? Nós estamos vendo isso na prática. É muito caro publicar um livro, Sim, sim, muito difícil, não tem um sim, incentivo, então cada vez vai dificultando mais. E se nós que somos exatamente. apaixonados por isso, você Sim, usou um termo também que eu sou apaixonada, movimento. Se nós não tivermos esse movimento, vai acabar. Nossos filhos não exatamente. terão acesso aos livros mais, né? Aham, E sim, eu acho importante esse resgate. Claro que é importante o PDF, o e-book e outras formas, mas é importante resgatar, faz parte da nossa cultura, concorda? sem dúvida. Faz parte da cultura. E às vezes eu fico pensando se a gente não faz parte atualmente da contracultura, né? Será que não É somos já da verdade. contracultura? Na medida em que tudo está online, todos os livros, tudo praticamente, né? É. Então, eu não sei se a gente é da cultura ou se a gente é da contracultura. Mas eu quero fazer parte desse movimento. Eu gosto. É, Eu gosto de você livro falando impresso. dessa. Ah, eu também. Dessa trajetória tão bonita sua e um pouco assim, fez parte da formação de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Tantos métodos. Como que você faz essa retrospectiva? Você acha que o caminho está sendo bem aceito, as pessoas estão, como que eu posso dizer, praticando isso na verdade, ou só fica mais na teoria? A questão da busca dessa realmente da conciliação, da Sim. mediação, Nossa, da ótima resolução de pergunta. conflitos. Uhum, ótima pergunta. É a linha mestra, praticamente, de todo o nosso trabalho, né? E também das obras literárias que fomentamos. De fato, quando falamos em cultura de paz, essa conversão de efeito transformador da cultura de não paz para uma cultura de não paz, incluindo cultura da violência, cultura do ódio, cultura da sentença, cultura do litígio e tantos outros, que podem ser convertidos, cada qual, e devem ser convertidos, trabalhados por isso é um problema social que tem que ser diagnosticado. Por isso tem a conflitologia. No livro, eu defendo bastante o volume 1, ele é praticamente baseado na conflitologia toda. A ONU tem um curso de mestrado que é somente sobre conflitologia. O que eu busquei fazer? Todo o mapeamento da conflitologia, todas as técnicas relacionadas à conflitologia no volume 1 e no volume 2, descrevendo esse intermédio entre a conflitologia e o tratamento adequado. Metaforicamente, nós temos a doença, que é o conflito, seja ele estrutural, seja ele interpessoa, seja ele intraconflito, né? Daí porque faço até análise de elementos psicológicos e psicanalíticos e no que diz respeito, por exemplo, à escuta ativa. Mas nós evoluímos para a escuta reflexiva e a escuta analítica ou flutuante. Porque, como diz a Constituição da Unesco, toda guerra nasce na mente dos homens. E é na mente dos homens que devem ser construídas os pilares da paz, não é? Então, a própria ONU já deixou claro a origem dos conflitos. A origem do conflito é na mente humana E é e tem que ser interessante que, trabalhada. assim,
nós crescemos achando que a paz era a ausência de conflito, né? E Aham, hoje nós sabemos que não é isso. O conflito ele é sim, necessário, ele é inerente ao ser exato. humano, Ela é né? inerente Então a entra justamente nisso aí. essa visão positiva, né? De Galton, É, por o que exemplo. muda é a forma que nós vamos lidar com o conflito. Faz toda a Exatamente. diferença, né? Eu Sim, acho que esse movimento todo, ele reverbera no mundo. Ele vai sim, mudando a visão das pessoas em tratar o conflito. sim, Quando passa a ver o sim, conflito como algo necessário e não com aquela sensação repelente, né? sim. A gente começa a tratar o conflito de forma mais natural. E outra coisa, falando aí de escutativa, eu sempre falo, quando nós começamos a estudar e a compreender, você vai criando várias ferramentas, né? A escutativa, a comunicação não violenta, rapport, vários outros. Aham. E você vai intercalando de forma tão bonita Exatamente. que você acaba Exatamente. utilizando todas essas ferramentas Exatamente. no seu dia a dia. Falou tudo. É isso que eu faço no livro, inclusive. Tá? Então, você vai estar analisando, por exemplo, a geração de opções. Aí, na geração de opções, ela já interliga com a parte de brainstorm. Por exemplo, lá da outra negociação. A empatia, por exemplo, já liga com a comunicação empática ou compassiva, que, por sua vez, está ligada com o rapport, e, por sua vez, está ligada, né, com a comunicação não violenta, muitas das vezes fomentando a comunicação violenta nos seus princípios. Né? Então, é muito interessante. A conciliação e a mediação, ela tem que ser disciplina autônoma. E teve uma vez, eu sempre achei isso, teve uma vez que eu fui numa reunião lá no Conselho Federal da OAB, em Brasília, e estavam todos os regionais. Tal. Eu tive a honra, graças a Deus, a minha chefe mandou eu lá, falou, vai lá, ver esse negócio. Aí era exatamente para discutir, a portaria do MEC que iria criar disciplina de resolução de Nossa, conflito nas universidades. E passou, e foi importantíssimo, aprovado. Uhum. né? Importantíssimo. Aí, eu volto, então, na sua pergunta. Lá, se sente diferença na alteração das pessoas, das relações, né? No fundo, eu sinto muita diferença. Por quê? Veja só, a título de exemplo, quando é inaugurado um Sejusc, né? No início, em regra, aquela comunidade ali que já está acostumada com a cultura da sentença ou a cultura do litígio, em que o advogado bom é aquele que sabe brigar, né? Ela Não demora um sou eu. tempo, demora um tempo para se adequar à ideologia de cultura de paz que está sendo pregada. E é por isso que os Sejusques e o NUPEMEC ele tem atividade de política estratégica, tecnicamente. Além de outras atividades, é desenvolvimento da política regional de tratamento de conflito. O Sejusc ele tem a atividade de conciliação e mediação ali no agendamento e pautamento das audiências. São essas atribuições, em suma. Né? Então, é um todo lógico que a Resolução 125 e depois a 174 buscaram estruturar no Poder Judiciário como ferramentas de transformação social nesse meio jurídico, no meio dos conflitos individuais e nas disputas judicializadas. É por esse motivo que, quando eu falo da Resolução 125 e da 174, uniram-se os dois elementos tão importantes, o movimento pela conciliação e o movimento de acesso à justiça. Acesso à justiça, eu vou falar sobre Kazuo Watanabe, que eu tive a honra de dar uma palestra com ele em Brasília, no TST, uma vez. E ele diz que o acesso à justiça, na verdade, é acesso a uma ordem jurídica justa. Né? E ele é o grande fomentador da Resolução 125. Tá? Nasceu dele. Ele é o número um. O Prêmio Conciliar, por exemplo, nasceu com ele. Ele tem artigo explicando a necessidade de ter fomentos
ao incentivo à conciliação, mecanismo que possa impulsionar, encorajar e motivar aos entes públicos que realizem essa transformação social. Não é só a questão de desjudicialização no pré-judicial, não é só isso, não. Tá? Ele vai muito além. Ele vai na transformação da cultura, que já está impregnada na classe da advocacia e tudo mais, em todas, na sociedade em geral, para falar a verdade. Né? Mas que nesse aspecto de gestão de conflitos judicializados ou ainda não judicializados, mas que sejam passíveis de uma pré-mediação, uma mediação pré-processual, em todos esses casos é aplicável esse medicamento que é o tratamento que decorre do tratamento adequado de disputas e conflitos de interesses. É uma evolução. A partir de 2010, em que pese tenhamos todo o normativo, e no livro vocês vão ver todo o normativo, eu venho desde 1900 e pouco, 1903, para ser bem sincero, eu venho trazendo todo o normativo, não da cultura de paz internacional, porque isso aí remontaria antes até do Tribunal de Nuremberg, mas no aspecto do Brasil, a Justiça do Trabalho ela foi a pioneira na cultura de paz, sempre foi, e todos... Isso é inconteste. A Justiça do Trabalho é a pioneira. E é por isso que trouxemos o histórico da Justiça do Trabalho, que já vinha trazendo a conciliação até mesmo em nível constitucional. É muito interessante, porque elencar o princípio da conciliação em nível constitucional é um impacto muito forte, né? na dinâmica evolutiva do assunto. Mas, ainda assim, faltavam elementos, que é aí que eu remeto a Frank Sander, de 1976, no desenvolvimento específico do programa do sistema e tribunais multiportas. E é com isso aí, é com base nessa ideologia que foi feita a 174, que foi feita a 125. A 174 eu tive a honra também de participar no dia 23 de agosto de 2016, da reunião que teve para análise e aprovação da minuta do texto normativo, que aconteceu no CSJT. E foi muito interessante, porque era exatamente essa a egrégora ali de todos que estavam ali. Todos tinham o mesmo pensamento, todos tinham a mesma ideologia. Né? E quando eu falo ideologia, isso é muito importante, porque quem tem ideologia são aqueles que vão levantar a bandeira e vão à luta. Né? E seria até, falando de egrégora aí, seria até injusto ter tanto conhecimento e não publicar isso, né? Não deixar um legado, não levar isso para nós, que não tivemos essa oportunidade de estar lá nesses momentos. Então, assim, olha a importância dessas obras que você nos traz, né? Sim, justamente isso bem aí. legais. Muito bom mesmo. Eu já estou aqui querendo os meus livros impressos. Eu não vou nem baixar. Sim, com certeza. Vamos deixar lá depois o link também. Me veio uma curiosidade aqui, eu não sei se relevante ou não, mas eu quero tirar essa dúvida. Infelizmente, existe um descrédito do judiciário, né? Em relação à grande demanda. Concorda? Porque, assim, a demanda é tão grande, igual eu moro em uma comarca pequena, é um juiz para julgar tudo e tal. Esses meios, né, de conciliação, de mediação e tantos outros, eu acho que ele recupera até a credibilidade do judiciário. E vai ter muito mais meios de trabalhar com agilidade, né? Vez que não vai perder, vamos dizer assim, tanto tempo com coisas que dariam para ser resolvidas de uma forma mais tranquila. Sim, Concorda sim. ou não? É por esse lado? Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas, exatamente, a ideia de redução de demandas passo a passo com ideias de desjudicialização. Né? Esse é um parâmetro bastante... não sei se é perigoso ou não sei também o adjetivo a ser dado. Tá?
Mas é possível que, além da redução de demandas, haja também um certo enfraquecimento, talvez, de algumas instituições relacionadas no que diz respeito ao atendimento multiportas, porque é possível, e a gente sabe que há uma grande força em todos os sentidos, né? Mas existe uma no sentido da desjudicialização, com ataques a organizações, ao próprio judiciário e tudo mais, né? Infelizmente, isso acontece muito. Quem não sabe, o judiciário tem batido recordes atrás de recordes nessa pandemia. Tá? A Justiça do Trabalho de São Paulo, por exemplo, está recorde atrás de recorde durante essa pandemia. Né? Agora, há sim movimentos que querem migrar a conciliação para terceiros, há movimentos que querem, que estão com projeto de lei, por exemplo, para envio aos tabelionatos, né? E quando a gente vai questionar a questão de competência constitucional material, aí parece cair por terra, porque o que nós estamos dizendo é a constituição de um título executivo extrajudicial, de modo que os títulos extrajudiciais são formados na esfera infraconstitucional, né? Então, não atingiria a capacidade de julgamento, né? Da competência constitucional para julgamento. Então, quando o pessoal fala, não, mas isso é impossível, porque é inconstitucional. Olha, tem que considerar todos os pontos. Será mesmo que isso seria inconstitucional? É um perigo, é um problema, né? Porque é possível que a concessão da atividade jurídica não jurisdicional, exceto no caso de arbitragem, jurisdição privada, que também existe hoje, está na CLT também, e nos casos de câmaras privadas. O TST já afirmou o posicionamento de que câmaras privadas não se aplica à Justiça do Trabalho. E todos os preceitos relativos, salvo engano, acho que é a Instrução Normativa número 52, salvo engano, do TST, que baixou, dando-se toda a interpretação ao Código de Processo Civil. E é interessante tudo isso aí, porque agora que eu falei desse ponto, juntando um outro link, que eu acho que você vai achar interessante, que é o seguinte: a Justiça do Trabalho, por isso que é a conciliação e mediação trabalhista, né? O foco nosso, embora ele atenda tudo, ele vai atender CNJ, ele vai atender o MEC, vai atender CSJT, mas eu quis dar um viés ali para a Justiça do Trabalho, né? Fui sempre atuando nesse livro com um viés da Justiça do Trabalho. E o que é interessante é que, quando tínhamos a Resolução 125, em 2010, ali tinha a aplicabilidade de fundamento positivado para a criação de NUPEMEC e SEJUSC. E foi isso que aconteceu. Foi criado em 2011, aliás, em junho agora, vamos completar 10 anos de NUPEMEC e TRT São Paulo, teremos algumas festividades e tudo mais, né? E logo a seguir, acho que foi em 2015 ou 2016, a 125 sofreu uma emenda que excluiu a Justiça do Trabalho, a aplicabilidade da 125 na Justiça do Trabalho. Nesse mesmo ínterim, teve a Lei 13.140 de 2015, que também expressamente excluiu, que é a Lei de Mediação, expressamente excluiu a aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Ou seja, foi retirada a base normativa e, como se sabe, em termos de devido processo legal, tudo tem que ser patenteado em lei, né? Então,
que aconteceu? Ficou uma lacuna em que não era possível aplicar o TST, o CPC, naqueles preceitos específicos, porque tinha instrução normativa número 52 do TST, não podia aplicar a 125 porque não tinha o normativo, o próprio normativo explicava, excluía a Justiça do Trabalho, e não podia aplicar a lei de mediação, né? Então, ficou numa lacuna jurídica que pudesse patentear ali a existência desses institutos, que pudesse patentear essa transmissão de jurisdição para os juízes do SEJUSC, né? Embora a norma de regulação interna do tribunal é possível também, mas tinha que ter mais, tem que ter um fundamento legal adequado. E por isso saiu a 174. Tá? A 174 saiu exatamente nessa lacuna. Ela veio para suprir essa lacuna, só que suprir com uma evolução. E foi o que aconteceu. Trouxe bastante pontos evolutivos, mantendo-se o que era realizado, inclusive o TRT-15 e o TRT-2 de São Paulo e de Campinas, eles serviram muito de base para o desenvolvimento dessas normas, né? Eles, como já estavam com os trabalhos muito adiantados, teve essa base, tanto de sistemas eletrônicos, metodologia de trabalho, composição ambiental de salas, né? Todos esses pontos que são os pontos de gestão de qualidade dos SEJUSCs, por exemplo, que é positivado também, né? A resolução 288, que saiu agora, esse mês, e eu esperei o lançamento do livro para sair esse normativo, porque nós já sabíamos que ia sair, e esse livro já está de acordo com a resolução 288 do CSJT. Ela traz também elementos de gestão de qualidade dos SEJUSCs, né? E dentre eles tem a gestão ambiental, gestão ética profissional, né? Então é com base nisso aí que nós prosseguimos com nossos estudos. Muito bom mesmo. Já estamos aí nos minutos finais. Passou tão rápido. Eu não vou arriscar falar nenhum recado, porque foram muitos recados de carinho, pessoas que trabalham com você, que já estudaram, pessoas do mestrado, creio que aí do doutorado também. Então, são muitas mensagens de carinho, tá? Não vou arriscar ler, porque vai ficar alguma para trás, eu não quero deixar ninguém de fora, mas estão todos aí torcendo. E eu queria, assim, finalizando, para não correr o risco de cair e não salvarmos, deixar a mensagem aí final falando do seu livro, que já está disponível, né? E vamos aí melhorar esse ranking aí, vamos comprar esse livro hoje, todo mundo. Sim, aproveitem. Já manda o link aí pro amigo, fala, bora lá que eu quero ver meu amigo em primeiro lugar. Aproveitem. Hoje ainda está gratuito o e-book no Kindle. Tá? Aproveitem. Muito bem. Então leva essa energia de sorte que está do dia aí hoje, né? Só boas notícias. Só boas notícias. Quem comprar o livro vai receber essa energia de graça. Sim, sim. Eu queria retribuir a todos que comentaram, a todos que estão presentes, amigos e familiares também, que, olha, agradeço muito, retribuo toda essa mensagem de carinho, toda essa energia positiva, eu retribuo na idêntica sintonia, na idêntica intensidade, tá? E que sejamos todos instrumentos de paz. E esse é o nosso objetivo, não nada mais que isso. Eu não queria falar o nome de ninguém, mas vou ter que falar. A Flávia já adquiriu os 2 volumes. Parabéns, Flávia. Obrigado, Flávia. O Lauro também. Muito bem. Doutora Ieda, certeza que vai comprar, que ela é firme. Sim. E a ideia também do livro é que ele tenha viés universitário. Além de prático, ele também tem um viés universitário. Então, ele também serve para a disciplina de resolução de conflitos. E assim, é uma linguagem bem acessível, né, doutor? Bem acessível. O máximo possível de acessibilidade. Uhum. Porque faltava
do ramo judiciário, vamos dizer assim, Exato, jurídico, essa linguagem mais acessível. Às exatamente. vezes muita gente entra lá na faculdade com 3 anos e ela vai começar a entender aquele vocabulário. Né? E É, nós estamos em comunicação o tempo todo. Eu acho que essa aham, linguagem ela é bem sim, importante. sim, com certeza, Risete, com certeza. A ideia foi mesmo trazer uma linguagem bem simples, assim, bem acessível, bem compreensível, né? Ah, fugindo daquele juridiquês que impede a hermenêutica, impede a correta interpretação do que está sendo dito, né? Então é isso, os exemplos são bem simplificados, a ideia é assim, olha que pegar lá, você pega os dilemas, teoria de Nash, o dilema da galinha e tudo mais. Eu fiz uma forma de explicar bem simples, bem simplificada, para não ter dificuldade nenhuma. Que bom. Olha, para Eu vou concluir, comentar aqui Risete, quando eu chegar e eu vou ler e quero. tá. Vamos fazer uma participação aí com todo Ô, mundo. Risete, tem uma coisa que eu gostaria de falar para concluir. É Sim, uma teoria que eu defendi nesse livro, uma teoria bastante interessante. Você que é especialista no tema, é mestre também e tudo mais, né? Veja só, eu defendi uma teoria que é a teoria, eu chamo de negociação por motivações. Está no volume 2, mas ele é interpretável com o volume 1. Tá? Ele é interpretável com o volume 1. Como que ele funciona? A, a teoria da negociação por motivação, ela trabalha com uma alteração da visão de Harvard. Tá? Olha só, na negociação, de trás para frente, uma negociação é feita de trás para frente, passando pelo âmbito jurídico, autonomia da vontade, como direito dos contratos, por exemplo, autonomia da vontade. Volutas, teoria dos contratos, direito. Interesse subjacente, escola de Harvard. O interesse, ele é fixo. O interesse é fixo. Lembra a história do bolo e da laranja? Né? Da laranja, que um queria fazer o bolo, outro queria fazer o suco e tudo mais. Então, os interesses dos dois eram fixos. Na teoria que eu estou defendendo, eu atribuo que o interesse ele é modificável consoante a motivação. muito interessante. Então não há mais que ficar travado na negociação por interesses, mas na motivação. E quando a gente pega as teorias de Levin, de 1935 e de 1937, do psicólogo Levin, médico e psicólogo, ele trazia a teoria das valências de força e as teorias de campo, com o que cria-se a motivação. Então, quando eu falo da motivação, eu falo que existe algo antes, que são as teorias, são as forças vetoras, positiva e negativa. Então, por exemplo, o indivíduo, vou pegar exemplo tão simples quanto do Uri Fischer, certo? Tão simples quanto. No interesse das partes, eles estão restritos a uma xícara de café, certo? Eu tenho aqui uma xícara de café e os dois estão lutando por essa xícara de café. Veja, é muito mais complexo do que o da laranja. Então ele tem interesse fixo. Após o trabalho de forças vetoras negativas, no seguinte exemplo, meus caros, o café é um produto que te mancha o dente, é um produto que te dá câncer, um produto que... Né? E aí, com essas forças vetoras negativas,
altera-se a motivação e, consequentemente, altera-se o interesse. O interesse é modificável, consoante as forças vetores relativas, positivas e negativas, da escola de Levin. Então, a negociação por motivação, ela é muito mais do que a negociação por interesse. Porque a negociação por interesse, você vai estar trabalhando um interesse subjacente fixo. Já na negociação por motivação, você está trabalhando muito mais profundamente do que o interesse subjacente, de modo a conduzir a melhor tomada de decisão. Pode-se falar até que isso beiraria a uma manipulação. Poderia. Se mal utilizado, é uma manipulação. Se for muito bem utilizada, é uma forma de resolução de conflitos. Tá? Então, essa tese tem no volume 2, é uma dissertação, uma tese que eu defendi diferentemente, baseada em vários estudos, tá? Mas cuja composição pré-motivação se baseia em estudos que eram realizados por Levin, tá? Kurt Levin, que desenvolveu mecanismos e estudos que fomentavam esses pontos. E esses pontos não podem ser desconsiderados numa negociação, numa conciliação ou numa mediação. Eles fazem parte da psique humana lá no fundo, lá atrás do interesse. Limitarmos o interesse na minha opinião, eu sou fã da escola de Harvard, sou fã. Olha, eu vou te dizer, eu estudei, nossa, acho que desde 2014 ou desde 2013 que eu venho lendo sobre a escola de Harvard. Tá? Então, assim, bastante, aprofundando tudo. No entanto, depois de muita análise, eu comecei a perceber que existem fundamentos que ultrapassam a escola de Harvard. E é por isso que eu defendo essa técnica, essa metodologia, e ela está lá no livro, de que é possível fazer uma negociação baseada em motivação. É isso. Muito bem, vamos aprender, sim. Então vamos ter que dar tchau, que senão nós não vamos gravar, mas eu vou ficar com o último recadinho aqui. Lauro, pessoal, sou suspeito pela amizade, coleguismo, do nosso no PEMEC, do TRT São Paulo, e falando, né, que você é um dos maiores práticos e teóricos da mediação trabalhista do país, sem sombra de dúvidas. Então, mais uma vez, obrigada pelo carinho. Muito obrigado. Me perdoe não ter conseguido ler todas, porque eu não queria interromper, né, a fala dele, mas... Eu distribuo o Lauro. O Lauro também é um excelente conciliador, tá? Atua no Sejusc Sul do TRT São Paulo, é um ótimo conciliador. Então vamos despedir, né? Agradecer a presença de todos, com esse carinho aí, que foi total. Agradecer sua presença, foi muito bom. Inúmeros elogios, falando que foi muito esclarecedor. Várias pessoas despertaram interesse de comprar sua obra, né? Vendo que é um conteúdo muito importante e com certeza vai agregar na vida profissional de todo mundo que tiver a oportunidade de ler esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a você, Risete, por todo esse apoio, toda essa sabedoria que você nos fornece sempre. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima, vai ter mais, né? Vamos. Faltou muito conteúdo, eu tenho certeza. Que queria falar mais. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.